E na videoaula de hoje, vamos dar início às nossas aulas sobre sucessão ecológica, falando sobre as características gerais de uma sucessão e também sobre a sucessão ecológica primária. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Denomina-se sucessão ecológica o processo natural, através do qual a comunidade muda gradualmente com o decorrer do tempo, até atingir uma situação de maior estabilidade, denominada clímax. Alguns autores costumam classificar as sucessões ecológicas em primárias e secundárias. A sucessão primária ocorre numa área anteriormente sem vida. Representa a ocupação por seres vivos de uma área ou superfície até então nua. É o que acontece, por exemplo, quando há o aparecimento de espécies vegetais numa região cujas condições não são inicialmente favoráveis, como dunas de areia, rochas nuas ou derrame de lavas vulcânicas. A sucessão ecológica secundária ocorre numa área abandonada, onde anteriormente já havia uma comunidade que, por algum motivo, foi destruída. Essa área pode ser, por exemplo, um campo de cultivo abandonado ou uma floresta após um incêndio. E nós vamos ter algumas etapas que ocorrem nas sucessões. Numa sucessão gradual de comunidades numa mesma região, distinguem-se as seguintes fases ou etapas. Nós temos a ecese, a séries e clímax, ou homeostase. A ecese é a etapa inicial de sucessão. As espécies de seres vivos que participam desta etapa são chamadas de espécies pioneiras. Estas produzem modificações no meio abiótico da região, criando condições para a instalação de outras espécies de seres vivos. Nós temos também uma etapa chamada de séries ou séries, que são as diferentes comunidades que surgem na região entre o estágio inicial, que é a ecese, e final, que é a clímax, de uma sucessão. Isto é, são as comunidades intermediárias entre a ecese e o clímax. Já na última fase, que é o clímax, nós temos o estágio final de uma sucessão ecológica. Nesse estágio, a comunidade atinge o seu máximo desenvolvimento, que é sempre compatível com as condições físico-químicas do meio. Mudanças drásticas nos fatores do ambiente, como incêndios, erupções vulcânicas, grandes mudanças climáticas e desastres ecológicos, podem alterar o equilíbrio da comunidade clímax. Como exemplos de sucessões ecológicas, eu posso citar as seguintes: a sucessão ecológica iniciada a partir da superfície de uma rocha nua, a sucessão ecológica em uma região que sofre desmatamento e a sucessão ecológica em uma lagoa. Mas hoje vamos falar apenas da sucessão ecológica iniciada a partir da superfície de uma rocha nua, que podemos chamar também de sucessão ecológica primária, ok? Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Na sucessão ecológica primária, a superfície de uma rocha granítica nua e compacta é extremamente árida, uma vez que tal superfície não absorve água.
Toda a água que a rocha recebe da chuva, por exemplo, escorre ou evapora rapidamente. Por isso, são pouquíssimos os seres vivos que conseguem se instalar nesse local e se desenvolver. Praticamente só os líquens, que são associações mutualísticas de algas com fungos, que conseguem se instalar e se desenvolver na superfície de uma rocha nua. Assim, sorédios, que são os fragmentos de líquens transportados pelo vento, ao caírem sobre a superfície da rocha nua, se instalam e desenvolvem-se, iniciando o povoamento daquela região. Dessa forma, os líquens constituirão a comunidade pioneira na superfície da rocha. Uma vez instalados, os líquens começam a liberar sobre a superfície da rocha certos ácidos orgânicos que, lentamente, vão degradando a superfície, abrindo pequenas fendas, onde começam a se depositar partículas de terra e areia trazidas pelo vento, formando-se aí um microsolo que passa a reter pequenas quantidades de água. Nesse microsolo, começam a se acumular restos de líquens mortos, o que permitirá a ação de decompositores e, consequentemente, o enriquecimento do meio com certos nutrientes minerais. Observem que a instalação da comunidade pioneira, representada pelos líquens, provoca alterações na superfície da rocha, criando novas condições abióticas que permitirão a instalação de outras espécies. Assim, trazidos pelo vento, esporos de musgos, como briófitas, podem se instalar nesse microsolo úmido. Os musgos são vegetais que só alcançam poucos centímetros de altura, não têm raízes verdadeiras e não exigem solos profundos. Os musgos, quando morrerem, junto com a maior quantidade de terra, água e nutrientes minerais retidos nas fendas, formarão um solo mais espesso, o que permitirá o desenvolvimento de novas espécies, como as gramíneas. Bem, pessoal, e antes de irmos para a nossa última parte, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores aqui do canal, a Mariana Cury e também ao Edson e Yoshihiro. Muito obrigado de coração a vocês dois que apoiam o canal Biologia e Tal. E se você também quer se tornar um apoiador aqui do canal, é só descer um pouco a tela e clicar no link do site Apoia-se, que está aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. As raízes das gramíneas promoverão o aparecimento de novas fendas, aumentando e aprofundando os espaços e facilitando a formação de bolsas de terra cada vez maiores e mais profundas, onde começam a aparecer arbustos e, posteriormente, árvores. Assim, o local que no passado era apenas a superfície nua, ou seja, despovoada de uma rocha, após certo tempo torna-se um solo onde cresce e se desenvolve uma comunidade mais estável e predominantemente arbórea, que persiste até que uma mudança no ambiente natural ou provocada pelo homem perturbe o seu equilíbrio. Então, prestem atenção. Nesse exemplo de sucessão ecológica, os líquens foram a ecese, isto é, a etapa inicial do processo, enquanto a comunidade predominantemente arbórea constitui o clímax. As comunidades dos musgos, das gramíneas e dos arbustos que apareceram entre o início, que é a ecese, e o final, que é o clímax, foram as séries dessa sucessão. É bom lembrar que, em qualquer sucessão ecológica, as mudanças das comunidades vegetais são acompanhadas também por mudanças nas comunidades de animais. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de assinar nossa lista de presença com aquele like, ok? E vamos ficando
por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre a sucessão ecológica secundária. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!